Olá a todos, espero que todos estejam bem. E hoje aqui a gente vai ter uma apresentação, que foi feita pelo meu grupo, que é composto pelo Gabriel Duarte, o Ícaro Henrique, o Leandro Xavier, eu que vos falo, Matheus Salermo e o Paulo Roberto. Vamos ter uma apresentação de termos de tecnologia e vamos explicar sobre dois termos, que é o TypeScript e o Git. Então, vem com a gente. Então, a gente que está estudando programação web já viu o que é JavaScript, certo? Vocês sabiam que existe algo que melhora ainda mais a produtividade da gente usando o JavaScript? Existe, e o nome é o TypeScript. Ele foi criado pela Microsoft em busca de melhorar o aproveitamento de características da linguagem, como a tipagem dinâmica do JavaScript. Essa modificação, conjunto de ferramentas como classes e interfaces a mais, caiu no gosto dos programadores, viu? Porque melhorou muito o trabalho de descobrir falhas e bugs. Nessa apresentação, a gente vai mostrar um pouco mais para vocês o que é o TypeScript, quais são os conceitos e quais as vantagens que o seu uso pode trazer para a gente que é programador, beleza? Então vamos prestar atenção. O que significa o TypeScript? Bom, a gente que desenvolve para a web sabe que é necessário utilizar JavaScript, HTML, CSS em todos os projetos. Isso pode ser um pouco limitado quando a gente fala em software de larga escala, porque essas linguagens não provêm determinados recursos e características. Ainda junta nessa questão o fato de hoje o JavaScript não ser mais uma linguagem exclusiva de cliente, ou seja, a gente não usa só no lado do cliente, a gente usa também no lado do servidor. E um exemplo disso é o Node.js. E a gente está usando até para desenvolvimento mobile, que seria o React Native. Ou seja, nesse novo contexto, o JavaScript deixou de ser utilizado em poucas linhas de código no front-end para ser o cerne de muitas aplicações, utilizando-se paradigmas de programação como orientação a objetos. E isso exige uma ferramenta que possibilite um ajuste na linguagem. É dentro desse cenário que surge o TypeScript. Mesmo que algumas pessoas digam que se trata de uma linguagem, isso não é. A gente pode conceituar que o TypeScript é como um superset do JavaScript. E a relação dos dois, ao aplicarmos esse super conjunto, a gente pode melhorar o suporte à programação orientada a objetos, já que a gente, entre aspas, turbina o JavaScript com várias possibilidades que a linguagem pura não dispõe. Em sua forma simples, o JavaScript não nos permite a utilização de interfaces de forma clara, por exemplo, além de apresentar uma tipagem fraca, o que prejudica o desenvolvimento em escala de aplicações. Então, quando a gente declara uma variável, a gente não coloca se ela é string, se ela é int, se ela é double, a gente não coloca, a gente só escreve var e o nome da variável. Ela é fracamente tipada, o tipo dela é só depois que ela recebe um determinado valor, um determinado dado dentro dela. E o TypeScript ele visa contornar esses problemas, adicionando um monte de funcionalidade que se perderão uma vez que o código final se torna o JavaScript quando é transpilado posteriormente. Porém, durante o desenvolvimento, aquele que programa poderá contar com maiores possibilidades e uma sintaxe mais simples, clara e suportada por todos os editores de códigos modernos. Como o TypeScript ele é uma modificação do JS, então qualquer arquivo que tenha sido escrito com essa extensão .js pode ser utilizado dentro do TypeScript diretamente, uma vez que ele aceita códigos JS por padrão. Isso é muito bom porque possibilita a atualização de sistemas construídos em JavaScript. Sobre os principais conceitos do TypeScript. Ao utilizarmos o TypeScript, temos a possibilidade de aplicar a tipagem estática à programação juntamente com interfaces em um sistema construído unicamente com JavaScript, ou seja, podemos turbinar as nossas aplicações. Entre esses conceitos estão os que listamos abaixo. Encapsulamento. O conceito de encapsulamento pode ser entendido como uma forma de estruturação de código para que determinados blocos tenham acesso a pontos específicos para o ambiente externo. Assim, a visibilidade e acessibilidade dos elementos internos de uma classe. Ao aplicarmos o encapsulamento, podemos definir quais são os atributos de uma classe que poderão ser visíveis aos usuários externos, ou que estarão expostos para uma interface pública do sistema. Quem trabalha com linguagens como Java, PHP e C Sharp já está acostumado a declarar atributos privados dentro de suas classes, garantindo esse controle. Herança.
O princípio da herança também é muito conhecido e, com base nele, uma classe filha pode herdar ou não os comportamentos e características de uma classe pai, sem que seja necessário redefinir todas as funções novamente. A palavra reservada utilizada para realizar a herança em TypeScript é extends, assim como na linguagem Java. É preciso declarar na nova função estendendo-a de outra. Abstração. A abstração pode ser considerada a capacidade de destacar apenas algumas características de elemento do mundo real, e é algo muito utilizado na programação orientada a objetos. Essas características são agrupadas nas chamadas classes, que representam partes de um elemento e seus atributos para a solução de um determinado problema. Temos ainda as chamadas classes abstratas, que não têm uma representação no mundo real, mas realizam determinadas funções necessárias ao sistema. São as chamadas interfaces. Polimorfismo. Por fim, temos o polimorfismo, que permite que sejam utilizados objetos dentro da programação de formas diferenciadas de acordo com a situação. Ou seja, em um sentido reverso à herança, podemos assumir que uma classe pai possa usar atributos de qualquer uma de suas classes filhas. Certo, agora você nos pergunta, quais são as vantagens de utilizar o TypeScript? Bom, a gente tem várias vantagens quando a gente adota o uso do TypeScript como uma ferramenta de desenvolvimento para quem já trabalha com JS. E uma das maiores vantagens é descobrir erros durante a sua implementação. Isso é muito bom porque uma vez que é possível utilizar o IntelliSense da IDE, a gente consegue visualizar os pontos de melhoria e problemas de compilação. Então, quando a gente escreve JavaScript, a gente não tem o IntelliSense que roda no JavaScript para a gente ver o que está errado. Ele só ou não funciona ou retorna um erro lá no console. Agora, na IDE, a gente pode usar o IntelliSense para ver isso previamente. E o principal foco do TypeScript é trazer a tipagem estática para o JavaScript, juntando também algumas features para facilitar a aplicação dos conceitos de POO também. Porém, é por meio da tipagem que podemos construir aplicações muito mais seguras e manuteníveis, melhorando a produtividade. Então imagina você pegar um sistema gigante para fazer manutenção, alterar que seja dois campos, alterar a máscara de dois campos, por exemplo. Você não vai saber a variável que está recebendo, a não ser que você procure linha a linha até chegar. Porque você também não vai saber o tipo, a não ser que dê um console.log, type of nome da variável para saber o tipo dela. Agora com o TypeScript é como se fosse uma comparação bem grotesca. É como se fosse no Java, que a gente consegue ver se a variável é string, é double, é integer. Então isso melhora demais. E a gente pode considerar, como eu já disse antes, que o TypeScript é um potencializador do JavaScript, já que ele permite que grandes sistemas complexos sejam construídos com essa linguagem sem nenhum empecilho e sem que ela deixe a desejar diante de outras linguagens de back-end, como o PHP ou até o que eu já citei, o Java. Para a gente sair um pouco da teoria e ir para a prática, vamos fazer um projetinho aqui muito simples, que eu já criei a pasta TypeScript, ela está vazia, abri ela no VS Code e o file app.ts, ts de TypeScript. Eu já fiz uma colinha com duas funções que eu fiz, uma com JavaScript puro, outra com TypeScript. Vamos rodar essa função aqui. Na verdade, compilar esse arquivo, tcc.tcp.ts, e quando ele compila, ele já cria um JS com a função, isso para a gente poder usar lá no Node.js. Então, no Node, aqui eu posso dar node app.js. E ele retornou 3 e 12, e agora eu vou explicar o porquê. No JavaScript, como ele é fracamente tipado, então aqui está num1 e num2. Aqui eu passei 1 e 2, logo 1 mais 2 é 3. Só que aqui eu passei duas strings, string 1 e string 2. 1 mais 2 seria 3, só que string 1 e string 2 concatena, ou seja, retorna 12. Inclusive está até em cor diferente, certo? Esse aqui é um dos pontos. Agora eu vou apagar isso daqui. Na verdade eu vou deixar comentado, fica mais fácil.
Vou deixar comentado isso daqui. E vou pegar aqui na minha colinha a função com TypeScript. Com TypeScript, antes de rodar, já vou explicar. Num number, tipei ela para número, ela tem que receber o número. Num 2, number também. Retorna num 2. Aqui é para retornar 3. Aqui, erro. Porque isso aqui não é number. Não tô passando number. Certo? Então, vamos rodar de novo. E vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Opa! Encontrou um erro. Perceberam? Então, o erro está na string. Passei uma string, argumento do tipo string, não é compatível com parâmetro do tipo number. Certo? E essa aqui é a diferença do TypeScript. Isso pode parecer uma besteira, mas ajuda muito em vários métodos. Tem várias aplicações isso daqui. Eu fiz algo muito simples e bem por cima para vocês entenderem. O que é o Git? De longe, o sistema de controle de versão moderno mais usado no mundo hoje é o Git. O Git é um projeto de código aberto, maduro e com manutenção ativa, desenvolvido em 2005 por Linus Torvalds, o famoso criador do kernel do sistema operacional Linux. Um número impressionante de projetos de software depende do Git para controle de versão, incluindo projetos comerciais e de código-fonte aberto. Os desenvolvedores que trabalharam com o Git estão bem representados no pool de talentos de desenvolvimento de software disponíveis e funcionam bem em uma ampla variedade de sistemas operacionais e IDEs. Tendo uma arquitetura distribuída, o Git é um exemplo de DVCS, portanto, Sistema de Controle de Versão Distribuído. Em vez de ter apenas um único local para o histórico completo da versão do software, como é comum em sistemas de controle de versão outrora populares como CVS ou Subversion, também conhecido como SVN, no Git, a cópia de trabalho de todo desenvolvedor do código também é um repositório que pode conter o histórico completo de todas as alterações. Além de ser distribuído, o Git foi projetado com desempenho, segurança e flexibilidade em mente. Desempenho com Git. Quando a gente para falar de desempenho, né, as características brutas de desempenho do Git acabam sendo muito fortes quando a gente vai comparar com outras alternativas de software. Então, a gente fazer o commit de novas alterações, fazer branches, fazer a mesclagem em comparações de versões anteriores, acaba sendo tudo otimizado pelo desempenho com o Git, né? Então, os algoritmos implementados no Git aproveitam conhecimento profundo sobre atributos comuns de árvores de arquivos de código-fontes reais. Então, como costumam ser modificados ao longo do tempo e quais são os padrões de acesso. Então, diferente de algum software de controle de versão, o Git ele acaba não se deixando enganar pelos nomes dos arquivos ao determinar qual deve ser o armazenamento e o histórico de versões da árvore de arquivos. Em vez disso, o Git ele se concentra no conteúdo do arquivo. Afinal, os arquivos de código-fonte são renomeados, divididos e reorganizados com frequência. Então, o formato do objeto dos arquivos de repositório do Git usa uma combinação de codificação delta, que nada mais é do que o armazenamento de diferenças de conteúdo. E acaba utilizando também a compactação e armazena com clareza o conteúdo do diretório e os objetos de metadados da versão. Essa distribuição acaba oferecendo benefícios muito significativos de desempenho. Então, vamos usar um exemplo aqui para a gente entender mais ou menos como funciona isso. Então, vamos dizer que uma desenvolvedora Alice faz alterações no código-fonte. Então, ela adiciona um recurso para a próxima versão 2.0. E ela acaba fazendo o commit dessas alterações com mensagens descritivas. Então, ela comenta o código lá. Então, trabalha em um segundo recurso, né, e faz o commit dessas alterações também. Então, como esperado, eles são armazenados como peças de trabalho separadas nos históricos de versões. A Alice então acaba mudando o branch da versão 1.3 do mesmo software para corrigir um erro que afeta apenas a versão mais antiga. Então, o objetivo disso é permitir que a equipe da Alice lance uma versão de correção de um bug, a versão 1.3.1, antes que a versão 2.0 esteja pronta. Então, a Alice pode retornar ao branch 2.0 para continuar trabalhando nos novos recursos da versão 2.0. Então, tudo isso pode ocorrer sem nenhum acesso à rede e, portanto, é um processo rápido e confiável. Ela poderia até fazer isso em um avião,
Quando estiver pronta para fazer o commit de todas as alterações, como os itens individuais no repositório remoto, ali você vai poder enviar todas elas por um push em um único comando. Segurança com o Git. O Git foi projetado com a integridade do código-fonte gerenciado como uma prioridade. O conteúdo dos arquivos, bem como os verdadeiros relacionamentos entre arquivos e diretórios, versões, tags e commits, todos esses objetos no repositório do Git são protegidos com um algoritmo de hash de criptografia seguro chamado SHA-1. Isso protege o código e o histórico de alterações contra alterações acidentais e maliciosas e garante que o histórico tenha rastreabilidade total. Com o Git, você pode ter certeza de ter um histórico de conteúdo autêntico do código-fonte. Alguns outros sistemas de controle de versão não têm proteções contra alterações secretas posteriores. Isso pode ser uma vulnerabilidade séria da segurança das informações para qualquer empresa que depende do desenvolvimento de software. Bom, um dos principais objetivos de design do Git é a flexibilidade. Então, o Git é flexível em vários aspectos. Suporte a vários tipos de fluxo de trabalho, de desenvolvimento não lineares, em eficiência em projetos pequenos e grandes e em compatibilidade com muitos sistemas e protocolos existentes. Então, o Git foi projetado para tratar os branches e tags como cidadãos de primeira classe, ao contrário do SVN. Então, operações que afetam branches e tags, como mesclagem ou reversão, também são armazenadas como parte do histórico de alterações. Então, nem todo sistema de controle de versão apresenta esse nível de rastreamento. Controle de versões com Git. Hoje, o Git é a melhor escolha para a maioria das equipes de software. Embora cada equipe seja diferente e deva fazer sua própria análise, aqui estão os principais motivos pelos quais o controle de versão com Git é preferido em vez de alternativas. O Git é bom. O Git tem a funcionalidade, desempenho, segurança e flexibilidade que a maioria das equipes e desenvolvedores individuais precisam. Esses atributos do Git são explicados acima. Nas comparações lado a lado com a maioria das outras alternativas, muitas equipes acham que o Git é muito favorável. Git é um padrão de fato. Git é a ferramenta mais adotada da categoria. Isso torna o Git atraente pelos motivos que seguem. Pela sua alta taxa de usabilidade, a maioria dos sistemas, softwares e IDEs já adotaram o Git como versionador de arquivos. Se você é um desenvolvedor inexperiente que quer desenvolver habilidades valiosas em ferramentas de desenvolvimento de software, quando se trata de controle de versão, o Git deve estar em um dos itens da sua lista. Agora irei falar das críticas ao Git. Uma crítica comum ao Git é que pode ser difícil de aprender. Algumas das terminologias do Git vão ser novas para os iniciantes e para usuários de outros sistemas. A terminologia do Git pode ser diferente. Por exemplo, revert no Git tem um significado diferente do que no SVN ou CVS. No entanto, o Git é muito capaz e disponibiliza muitos recursos aos usuários. Aprender a usar esses recursos pode levar algum tempo. No entanto, uma vez aprendidos, podem ser usados pela equipe para aumentar a velocidade de desenvolvimento. Para as equipes que vêm de um VCS não distribuído, ter um repositório central pode parecer uma coisa boa que eles não querem perder. No entanto, embora o Git tenha sido projetado como um sistema de controle de versão distribuído, com o Git você ainda pode ter um repositório canônico oficial em que todas as alterações dos softwares devem ser armazenadas. Com o Git, como o repositório de cada desenvolvedor está completo, o trabalho não precisa ser restringido pela disponibilidade e desempenho do servidor central. Durante interrupções ou quando offline, os desenvolvedores ainda podem consultar o histórico completo do projeto. Como o Git é flexível e está sendo distribuído, você pode trabalhar da maneira que está acostumado, mas obter os benefícios adicionais do Git, alguns dos quais você nem percebe que está perdendo. Bom, a gente queria abordar muito mais coisas, queria mostrar na prática como funciona o Git, mas como o Paulo já disse, ele é bem complicadinho de se aprender. E como esse vídeo já está se estendendo muito, a gente vai deixar para uma próxima para explicar como faz. Mas a gente está apresentando aqui as nossas referências bibliográficas, pois para trazer para vocês informações a gente teve que ter algumas fontes de pesquisa. E eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida pode nos perguntar
até mesmo durante a apresentação na aula, ou até mesmo aqui no YouTube, nos comentários que nós vamos te responder, tá? Muito obrigado de coração e até uma próxima.